Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 14.1, Conteúdo: Processos endotérmicos e exotérmicos. Habilidade: utilizar leis químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica. Boa tarde, professores, boa tarde, alunos. Hoje nós já estamos iniciando a unidade 4, né? E vamos falar hoje de uma outra parte da química. Vocês perceberam que na química existem estudos específicos, né? E também nessa unidade 4 teremos um estudo específico, que é a termoquímica. O nome dessa unidade, né, do assunto que a gente vai tratar é termoquímica, tá bom? Mas antes da gente conhecer nessa parte da química que estuda, né, ela vai estudar alguma coisa e já quero que vocês comecem a pensar o que será que a termoquímica ela estuda, tá bom? Enquanto isso a gente vai para a nossa revisão. Então, na unidade 3, nós estamos falando da cinética química, né? Que estuda a velocidade das reações químicas e quem trata, né, de estudar esse nível microscópico dessa velocidade com que ocorrem as reações químicas é a cinética química. Então, ela estuda a velocidade das reações químicas e também os fatores que podem alterar a velocidade de uma reação. Esses fatores são 4, né? Superfície de contato, a temperatura, a concentração dos reagentes e os catalisadores, né? Então, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade da reação. Uma temperatura baixa, ela vai o quê? Apenas desacelerar a reação química, né? Uma reação que poderia ser muito rápida, numa temperatura baixa, ela vai desacelerar, ela vai retardar a formação dos produtos, ok? E na concentração dos reagentes tem a ver realmente com a presença, né, das partículas mais próximas, mais concentradas. Quanto maior a concentração dos reagentes, também mais rápido se processará uma reação química. E o catalisador, que é uma substância química, como o iodeto de potássio, a platina, o níquel. O catalisador é uma substância que é adicionada na reação, tá? Então, adiciona-se na reação o catalisador e aí o que acontece? Vai ter o aumento da velocidade. Se eu tenho um processo químico que ia durar um dia, ele vai durar a metade, né? Vai durar menos de um dia com a presença do catalisador. Ali é uma representação gráfica de como fica a presença do catalisador numa reação química. O que a gente percebe nesse gráfico? Que o catalisador ele vai diminuir a energia de ativação. Com o catalisador, a energia de ativação é maior. Com o catalisador, a energia é menor. Ok? Muito bem, vamos para o nosso desafio do dia. Você sabia que a nossa cozinha é um laboratório químico em ação? Cite os processos exotérmico e endotérmico que ocorrem na cozinha. Então, temos aí surgindo duas palavras novas, né? A palavra exotérmico e endotérmico. É o que nós vamos aprender hoje, o que seria um processo exotérmico, o que também é um processo endotérmico. A partir desses conceitos que vocês vão adquirir, do que é um processo exotérmico e endotérmico, vocês vão ter habilidades para me dizer no final dessa aula quais os processos que a gente faz na nossa casa que envolve
o processo exotérmico e endotérmico, tá bom? Então, é na aula de hoje que a gente vai aprender sobre isso, os processos exotérmicos e endotérmicos. Vamos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a termoquímica. Vocês vão assistir a um vídeo que nos mostra o primeiro foguete indo à Lua. E aí eu gostaria que vocês observassem também nesse vídeo o que a termoquímica ela vai estudar, tá? Então, tem um processo lá, está acontecendo algo que é um estudo da termoquímica, a termoquímica ela estuda também isso, tá bom? Vamos ver se vocês vão identificar nesse vídeo o que trata a termoquímica. Twenty seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds. Roll's complete and the pitch is programming. One Bravo. One Bravo is a abort control mode. Altitude's 2 miles. Então, gente, a gente viu até a altura era de 5.000, né, e alguma coisa, e a velocidade 276 quilômetros por hora. Esse daí, ele já é um foguete, ele foi o primeiro foguete que foi destinado, né, aí à Lua, tá? É o Apollo 11. Ele era um foguete, né, que tinha esse destino de levar pela primeira vez o homem à Lua. E aí, o que vocês acham? O que será que a termoquímica trata? Ela estuda o quê? Quem falou velocidade não pode, né? Porque velocidade, quem estuda a velocidade das reações químicas é a cinética química. Sabe o que a termoquímica estuda? A energia, gente. É o estudo do calor envolvido nas reações químicas. Vocês perceberam que ali o foguete envolveu ali o que? Energia, porque se não fosse a energia, ele não tinha subido, né, gente? Então, ali envolveu o que? Liberação, né, que era foi uma combustão ali, porque quando eu falo de calor, eu estou falando de a energia, né, na forma de calor, que a gente percebeu, tanto na forma de calor como na forma de luz, não foi? Que nós percebemos quando houve a ignição, né, dos combustíveis, da queima ali, né, da faísca, para poder ocorrer uma combustão e o foguete, ele ter um impulso, não foi? Então, ali ocorreu o quê? Energia, houve envolvimento de energia. Na termoquímica, essa energia envolvida, ela pode ser de dois tipos, liberada e absorvida. No caso do foguete, a gente percebeu que foi uma energia liberada, né? Teve que ter liberação através de uma faísca, de uma ignição, né? Do controle lá, para envolver a partida, né? A partida do foguete, fez com que houvesse ali, né? Uma combustão
e ali tivesse envolvimento de muita energia. Agora, na termoquímica, essa energia ela pode ser tanto liberada como absorvida. E ela tem um objetivo, o estudo das variações de energia que acompanham as reações químicas. Então, para aquele foguete lá na Lua, que já é um lugar muito longe, né, gente? Teve todo um estudo, né? Qual seria uma energia, um combustível que pudesse, né, gerar um impulso muito grande, que envolvesse, né, ali muita energia para que pudesse dar um impulso e aquele foguete fosse para o espaço. Então houve aí todo um estudo em cima, né, desse combustível, qual seria o combustível melhor, qual iria ser utilizado, né? Que a ideia era que houvesse muita liberação de calor, né, de energia na forma de calor e de luz, como a gente viu lá num pequeno vídeo do primeiro foguete, né, Apollo 11, o foguete que foi construído com o objetivo de levar o homem pela primeira vez a pisar no solo lunar. Que chique, né? Que coisa legal, tá bom? Então, o objetivo da termoquímica é estudar essas variações de energia que acompanham as reações químicas. Agora, tanto as reações químicas como os fenômenos físicos também. Que nos fenômenos físicos ocorre liberação ou absorção na mudança de estado físico, tá bom? Agora a gente vai assistir mais um vídeo, esse vídeo é super interessante, que é a combustão da vela e da castanha, tá? Então vamos ver se realmente a castanha ela pega fogo, vamos ver se isso é verdadeiro. Para que se forme uma chama, são necessários 3 itens. Comburente, normalmente o oxigênio. Combustível, material a ser queimado, que reage com o comburente liberando energia. Faísca, ou centelha, energia mínima necessária para começar a reação. Então, gente, tantos questionamentos, né? E aí a gente, no primeiro que ele pergunta, né, quem queima, é o pavio ou a parafina? Na verdade, quem queima é o pavio, né? E aí a parafina é como se fosse um suporte, né, para segurar o pavio. Agora, para ocorrer a combustão, nós precisamos de 2 componentes, né? O comburente e o combustível, que geralmente o combustível é uma substância orgânica, que é o caso ali da castanha. A castanha, ela é rica em óleos, 65 a 70% de óleo na sua composição. E como o óleo ele é um composto orgânico, ele pega fogo, né? Ele é um combustível, então em contato com o oxigênio, que é o comburente, que é um dos componentes da combustão, e aí com a faísca, que no caso é a chama do palito de fósforo, nesse caso do vídeo mostrado, foi a chama de uma vela que acendeu a castanha, né? Tem aí o combustível, que é o óleo presente na castanha, e tem também
o comburente, né, que é o oxigênio que está no ar atmosférico. Esse tipo de reação, esse experimento, né, que foi mostrado, bem simples, né, da combustão da castanha, é uma reação que ocorre com liberação de calor, tá? Então, toda vez que uma reação ela libera calor para a vizinhança, que a gente chama, né, para o sistema onde nós nos encontramos, essa reação ela é classificada como uma reação exotérmica, tá bom? Então, olha aí. As reações exotérmicas são as que liberam calor para o meio ambiente. Então, toda reação que libera calor para o meio ambiente, tá? Na forma de calor e de luz, a gente é perceptível dessa forma, eu classifico a reação como sendo do tipo exotérmica. Ou seja, nas reações exotérmicas, sabe o que acontece com a temperatura? Ela aumenta. Então, a temperatura também aumenta, tá? Observe que aí na cozinha ocorrem muitas reações exotérmicas. No cozimento dos alimentos, nós precisamos da combustão. Então, quando a gente está preparando um alimento, esse alimento, ele está sendo, né, a chama do gás está liberando calor, está ocorrendo o aquecimento e aí acontece o cozimento dos alimentos. Quando a gente quer preparar também um peixe assado, né? O que a gente precisa? Precisa lá do pedaço de madeira ou do próprio carvão, né? E aí a gente prepara, precisamos de energia, né? E essa energia, ela vai estar na forma de calor e aí aquela energia ela vai ser liberada para o meio e aí ela consegue assar, né, o peixe. Então, tudo que envolve liberação de calor para o meio ambiente, nós classificamos como sendo reações exotérmicas. Nós também estamos percebendo ali uma fumaça, né, na panela. Vocês estão vendo aí essa fumaça? Se eu pegar uma tampa de panela e tampar essa minha panela que está em cozimento, a gente vai perceber que esse vapor aí que está saindo, né, vai se condensar lá na panela, na tampa da panela. Vai ter uma condensação. Então, esse processo físico, que é chamado de condensação, que a gente vai verificar as gotículas de água na panela, não é? Que veio do resultado aí desse vapor de água. Então, essas cutículas aí, desse vapor, que a gente está bem nítido aí na cozinha, é um processo físico chamado de condensação. E nesse processo de condensação, que é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, ocorre com liberação de calor. Um outro processo físico que também observado em nossa cozinha, como iniciou o nosso desafio do dia, né? Que a nossa cozinha ela é um laboratório de química. Nós realizamos muitas reações químicas dentro da nossa cozinha. E dentro da nossa cozinha, no nível microscópico, né, que é a nossa cozinha, no nível microscópico, a gente não consegue visualizar a velocidade com que se dá as reações, as energias que são envolvidas. Muitas vezes nós sentimos, né? Se a gente se aproximar perto de uma fogueira, o que a gente vai sentir, gente? Um calor, não é? Quer dizer, está quente, na verdade, está ocorrendo ali a liberação de calor para o meio onde nós estamos, né, no sistema, e aquele tipo ali de reação é uma reação do tipo exotérmica.
voltando para o outro processo físico que acontece na nossa casa, é quando a gente pega a água, tá? E coloca numa bacia, num copo, e coloca no congelador e ela se transforma num estado sólido, né? Que a este processo de mudança de estado físico eu chamo de solidificação. Então, a solidificação, ela nada é do que também, ela envolve, tá? Liberação de calor. Então, a solidificação, ela é o quê? Ela é uma reação exotérmica. Toda reação que libera calor é uma reação exotérmica. Temos outros exemplos de reações exotérmicas, que é a combustão, né? Que é a queima do gás butano, que é aquela que lá na cozinha, né? Então, a combustão do gás butano é uma reação do tipo exotérmica, tá bom? Professora, na reação exotérmica, como é que a gente vai observar que a gente não vai estar sentindo, né? Se tá produzindo calor, se está produzindo luz. Aqui, ó, gente. Quando essa palavra calor, ó, essa palavra calor aqui, tiver aqui do lado da reação química, né? Que aqui é uma reação química, correto? Quando ela estiver aqui do lado dos produtos, que esse segundo membro é produto, tá? Então, quando ela estiver aqui, ó, a palavra calor, aqui na reação química, isso significa dizer que o gás butano, ao reagir com o oxigênio, ele está liberando calor, tá? Então, ele é uma reação do tipo exotérmica. Essa palavra calor aqui quer dizer liberando, tá? Liberando o calor, tudo bem? Então, não esqueça, olha aqui, a combustão do etanol. Então, quando o etanol, ele reage com o oxigênio, ele forma o gás carbônico e ele forma a água. Essa reação envolveu o quê? Liberação de calor, tá? Houve liberação de calor. E aí, gente, eu classifico ela como sendo uma reação do tipo quê? Exotérmica. Pronto, é assim que a gente vai identificar quando envolver uma reação química, tá? Quando tiver a palavra calor aqui no segundo membro, tá? Segundo membro é depois da seta. Esse segundo membro aqui, eu chamo eles de produtos. Então, quando tiver a palavra calor no produto, eu já sei que está ocorrendo liberação de calor. Tudo bem? Então, não vou esquecer desse detalhe. Aí tem uma observação aqui, né? Eu deixo aqui para vocês o que eu acabei de explicar, ó. Na equação química, o calor é representado junto aos produtos. Isso aqui que é o produto, tá? Isso aqui são os produtos, são denominados de produtos. E esses daqui são denominados de reagentes, tá bom? Então, quando a palavra calor tiver representado aos produtos, o que significa, gente? É que foi produzido, isto é, foi liberado para o ambiente durante a reação. Foi produzido energia, né? Ou seja, a energia foi liberada para o ambiente durante a reação. E aí, eu vou classificar essa reação como sendo do tipo uma reação exotérmica. Por que que ela é exotérmica, gente? Porque ela sempre vai ocorrer liberando calor, ok? Então, agora a gente vai assistir mais um vídeo, né? Os vídeos, eles servem para a gente visualizar melhor como ocorrem as reações químicas. E aí a gente tem uma reação de duas
substâncias químicas, que é o permanganato de potássio e a glicerina. Vamos lá prestar atenção para essa reação. Então, gente, olha, quem disse que vocês, né, nesse programa, o ensino médio, mediado por tecnologia, nas aulas de química vocês não têm prática? Tem, vocês não estão fazendo, mas esse tipo de prática a gente chama prática demonstrativa. Vocês estão visualizando, né? Olha como foi legal a gente perceber, né, nessa prática aí, tudo que eu falei, né? Aconteceu quando o permanganato de potássio, que é aquele pozinho azulzinho, quando foi adicionado glicerina, olha, começou a acontecer as colisões. Após a colisão, o que a gente percebeu? Começou a sair uma fumacinha, a liberar energia, olha. E depois o que a gente viu? Que houve uma combustão, porque a glicerina com permanganato de potássio, eles reagem entre si, tá? Existe uma colisão, existe uma afinidade química também, não é verdade? Houve uma afinidade química e o resultado foi uma combustão. Participou também disso o oxigênio, né? Que ele é o comburente, que precisa dele para poder ocorrer a combustão. Então ficou bem nítido, bem claro como ocorre, né, as reações, como elas liberam calor. E esses são cuidados que nós temos que ter, né, porque aí nós nos protegemos, não utilizamos, não fazemos misturas de qualquer jeito, né, porque sabemos que as reações, elas sempre, elas reagem entre si, ou liberando ou absorvendo energia, tá bom? Agora a gente vai conhecer as reações endotérmicas. As reações endotérmicas, elas já retiram o calor do meio ambiente, tá? Elas já são o contrário das exotérmicas. Elas tiram calor do meio ambiente. Ou a gente diz também que elas absorvem calor, tá? Então, as reações endotérmicas, elas absorvem calor. Então, a gente está observando aí, né, a água em ebulição, tá? A decomposição da água. Então, a água, a sua decomposição, ela ocorre não liberando o calor, mas sim ela ocorre o quê? Absorvendo calor. Olha aqui, ó, representando aqui a palavra calor. Então, quando a representação da palavra calor estiver lá nos reagentes, olha, não esqueçam disso, é isso que vocês vão conseguir identificar. Então, quando a palavra calor estiver aqui nos reagentes, o que significa dizer? Que a reação está ocorrendo
né? Absorvendo e não liberando. Ela está absorvendo o calor para liberar aqui o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, quando a reação está absorvendo calor, eu a classifico como sendo uma reação endotérmica. As reações endotérmicas, elas liberam calor. Tudo bem, gente? Ok? Sempre elas vão liberar calor. E a palavra calor, ela tem que estar representada aqui nos reagentes. Outro exemplo de reação endotérmica é a fotossíntese, né? Está aí, a fotossíntese ela é um tipo de reação endotérmica, que ela absorve o oxigênio do ar, né? Reage para formar o alimento das plantas, que é a glicose, tá bom, gente? Então foi isso a nossa aula de hoje, falando dos tipos de reações exotérmicas que existe. A endotérmica e a exotérmica, uma libera e a outra absorve calor. A sua aula continua no próximo vídeo.